Aqui vamos nós nesse misto de felicidade e tristeza no último dia da primeira temporada. Vejam bem, da primeira temporada do Foto em Casa. Porque é um festival consolidado, né? Um festival que veio para ficar, não tem mais volta atrás assim. A Ivana falou isso lá no segundo dia do evento e eu concordo com ela, assim. Vamos ter que seguir com esse festival em outros carnavais aí que estão por vir. André Feltz acaba de entrar nessa live, então já vou convidar o camarada colar aqui com a gente. Vamos ver se hoje a tecnologia nos favorece. Espera aí, deixa eu puxar um pouco para trás aqui. Ô Feltz, hoje nós venceremos a tecnologia, eu não Queremos, tenho queremos. dúvida Não disso. vamos, não vamos perder para eles, né? Não, mas o que é isso, entendeu? Olha o que foi com o Chuchu também lá do México, aquela confusão e não dava. Hoje não tem, hoje vai rolar. Vai rolar, vai rolar. E aí, E boa aí, noite, André, como tudo estamos? bem? Tudo bem? Estamos aí, né? Enfrentando esse momento maluco, né? É, Bem estranho, né? Mas, enfim. Aí, ó, o Rimo ali, ó. Hoje vai. hoje vai, não tenho dúvida de que vai rolar. Feltz, olha só, eu estava aqui nesse momento reflexivo aqui, me lamentando, é um misto de felicidade e tristeza do último dia do Pois Foto em é, Casa. Mas assim, ó, terminando em grandíssimo estilo, entendeu? Terminando com um cara que eu tava. Até vou contar essa vergonha, já que me ocorreu aqui, só pra quebrar esse gelo já de início, assim, ó. Um cara que eu conheci, deixa eu ver, deve ter sido lá em 2009, eu acho, chegando vergonhosamente com um CD, assim, ó, com uma mídia digital, batendo lá na porta do Diário Gaúcho, assim, ó, um CD que tinha uns macro de florzinha, tinha umas fotos vergonhosas dentro daquele CD, que eu fiz ah, num PowerPoint para apresentar para o Feltz, assim, para dizer, ó, tá aqui meu portfólio e tal, o dia que tiver uma vaga e coisa. já era bom na época. Não era nada, Feltz. Umas fotos vergonhosas. Não, não, não. Vamos fazer assim. Você tá aí, né? Entrou depois e tá aí. Não, Hoje. só pra brincar e dizer que assim, ó, eu admiro o Feltz há muito tempo, assim, um cara que, enfim, tem aí, veio no currículo aqui que tu mandou pro Foto em Casa, o cara que já tem quantos anos aqui que tu falou pra mim aqui, Feltz? 20 Cara, só anos de tem errado. São fotografia, 30 anos de fotografia, né? tá errado. 30 anos de fotografia. Na verdade, porque eu comecei. Vai, 80, 89. Ah, ano que eu nasci, não, tô brincando. Essas coisas não tem que entregar aí, não vamos entregar, vamos pular essa parte. Mas já estou na estrada faz tempo. Que Rimoli demais. também. Rimoli também, Rimoli que tá chegando aí com a gente também. Então, assim, ó, povo que tá chegando, Rimoli e companhia, sintam-se à vontade, porque o clima já vai ser esse, assim, de arrancada. Essa vai ser a vibe do último, mas não menos importante dia do Foto em Casa, em que a gente tá aqui com o André Feltz para falar de mobigrafia. Agora, falando sério, assim, o Feltz, que é um cara que desde lá do começo já embarcou nessa onda da mobigrafia e, em 2009, que é quando ele vai falar mais precisamente a data até aqui, ou seja, lá se vai mais de 10 anos nisso, tem feito uma caminhada consolidada, comprometida e tem ganhado vários reconhecimentos por conta disso. Assim. Ou seja, é uma autoridade na fotografia de dispositivos móveis também para falar com a gente. E aí eu acho que a gente acaba esse ciclo interessante, assim, porque no fim é através também dessa plataforma e desse dispositivo que a gente está viabilizando esse pretensioso festival de fotografia. Então, tudo a ver, assim, terminar com, Tudo isso. terminar com o Feltz, assim. Feltz, então conta para nós aí como é que tudo começou, assim, a gente tentou fazer uma primeira live, não rolou, então vamos recuperar de novo, assim, aquele início da nossa live, explicando que tudo começa lá em 2000 e tantos, com o N95, é isso? Para mim começou em 2000. Eu não sei exatamente, mas acho que foi em 2007, quando eu comprei o primeiro um N95, que era um celular da Nokia, que foi, na verdade, o primeiro celular com uma câmera realmente boa, com uma lente boa. Ele tinha uma lente Carl Zeiss e tinha já 4 mega na época. Claro que tinha um sensor pequeno, enfim,
mas ele já era um aparelho com uma qualidade bem razoável, assim. Mas eu não estava muito ligado naquele momento no resultado, eu estava mais ligado no fazer fotográfico, né? Que para mim foi importante, assim. Eu vim de um período, eu sou fotojornalista, eu vim de um período longo no jornal. Naquela época eu estava editando, ou seja, eu estava muito menos na rua fotografando do que eu gostaria de estar, estava num outro processo. E descobri o celular naquele momento, foi uma espécie de, não digo libertação, mas foi um negócio muito bacana assim para mim. Descobri que eu podia usar aquele negócio que eu tinha no bolso para registrar. E aí comecei a fazer e fui me encantando assim. A minha fotografia de celular, particularmente, ela é toda uma fotografia muito voltada até agora para o street, para a rua mesmo. Então eu me apaixonei pela rua, assim, né? Quer dizer, eu já era um apaixonado pela rua, mas como eu estava muito dentro do jornal, né, editando, quando eu ia para a rua com o celular, na minha caminhada, na ida para casa, na ida para o jornal, eu acabava registrando uma série de coisas. E comecei a me interessar, e estudar, e ler. E foi um período realmente muito bacana assim, para mim, até hoje, essa caminhada com o celular. Sou bem apaixonado, bem aficionado. Eu acho que a coisa só tem crescido, não só no meu trabalho, como no trabalho de muita gente. Eu acho bem bacana isso, assim. E tem a gente, depois, enfim, além de praticar a mobigrafia, tu também ensina, né, compartilha esse conhecimento na forma de alguns cursos que tu já ministrou, e aí nesses cursos eu sei que tu recupera até uma parte histórica, assim, então, acho que seria legal a gente começar também Olá. situando, assim, né, onde é que, enfim, o teu início é ali em 2008, né, tu falou, por aí, quanto que É, foi, qual foi o ano? 2007, 2008, eu não tenho muita certeza, porque vamos lá para o histórico até. Ah, Assim, o primeiro celular que continha uma câmera fotográfica foi lançado em 2000, ou seja, não faz tanto tempo. Era um J-Phone, um celular japonês, formava imagens de 0,11 mega. Imagina a qualidade, o tamanho da imagem. Mas foi o início ali, né? A Nokia começou em 2002, a Samsung lançou uma câmera em 2003, a Sony em 2005 e em 2006 saiu o N95, que foi esse que eu comecei a fotografar em 2007, eu acho, 2008, eu não tenho exatamente a data. E o iPhone foi lançado em 2007, que aí também deu uma grande modificada, né? Eles começaram a investir muito forte. E o grande pulo para a divulgação foi o Instagram em 2010, que aí realmente o troço decolou, uma plataforma específica para a imagem. Existiam outras plataformas antes, Flickr, enfim. Muita gente publicava em blog, eu mesmo tinha um blog, o jornal tinha blog, e a gente publicava. Mas com a vinda do Instagram, o troço bombou muito, né? E aí o avanço das redes 3G, velocidade, enfim, o troço só andou a partir dali, né? A partir de 2010 a coisa realmente ganhou uma dimensão muito grande. E aí, para um grupo que não era só fotógrafos, para a grande população, todo mundo hoje tem um celular que tem um telefone bom, ou tem uma câmera boa, ou enfim. Essa profusão de imagens só veio a crescer. Assim. Então o histórico é um pouco esse. Assim. E a partir daí, cara, eu fico só pensando, né, o que a gente vai ter pela frente ainda, em termos de tecnologia, não só com foto, mas com vídeo, né? Que é uma praia muito tua, eu ainda não sou tão assim, mas vai se fazer muita coisa através desse celular para os canais, né? é muito interessante, porque é bem isso, assim, né? A gente pega esse começo em que o N95 ele surge tanto com vendendo uma ideia de uma câmera boa, fotográfica, quanto a tecnologia de já comunicar. Eu lembro que na época o diferencial dele era que ele comunicava com WordPress. Então, Sim, assim, tu já podia ter um blog e já mandar a foto para ele, já subir, já publicar. Então, é um esboço do que seria captação e compartilhamento, né? E que daí, pouquinhos anos ali na frente, iPhone, Instagram, puf, aí é a gente hoje aqui em 2020 nessa live aqui dentro dessa plataforma, assim, né? é, é muito maluco. Cara. Eu acho fascinante esse mundo, assim.
pela, Pois é, pela... o que que é que te encantou, assim, o que que ele modifica, o que que ele instaura e o que é que ele te encheu os olhos desde sempre, assim, então? Cara, como a gente estava falando aquele dia, né? Eu acho que tem várias coisas, assim. Eu vou sair um pouquinho, só adiantar um pouquinho, e sair um pouco dessas questões do celular para dizer que, na verdade, o pensar a fotografia, para mim, ela é igual. Eu não penso na fotografia de celular, na minha fotografia com DSLR, com médio formato, com câmera de filme, de forma diferente. Para mim, o pensamento é o mesmo. Na verdade, tu tem que pensar na luz, tu tem que pensar na composição, tu tem que pensar no que tu está fazendo, tem as questões éticas, o que tu quer fazer, o que tu quer dizer. Então, essa parte, para mim, ela nunca mudou. Eu nunca pensei na fotografia de celular de uma forma diferente. O que aconteceu com o celular é que, pela primeira vez, a gente tinha um aparelho ali, tinha uma câmera onde ele registrava ele continha vários pedaços da nossa produção. A gente podia fotografar, a gente já tinha um laboratório dentro, que a gente começava a tratar, a gente já podia publicar no N95 lá no WordPress, depois com as redes, blog, não sei o quê, site, transmitir para jornal, Instagram, e tu, mesmo assim, se tu não quisesse, tu podia colocar no teu site, ou seja, tu mesmo já tinha a possibilidade de compartilhar em qualquer rede que tu quisesse. Então ele uniu isso, né? O fotografar, o laboratório, a distribuição instantânea, rápida e a publicação. Isso foi um troço que me deixou, assim, é um grande barato isso. Até hoje, né? Na época já era um barato, foi uma novidade e me encantou e hoje é ainda, porque a gente consegue, tu consegue contar uma história que tu quiser contar, consegue desenhar a tua história, fotografar, fazer teus vídeos, fazer toda a produção dentro do celular e publicar dentro do celular. E isso em poucos minutos está no mundo. Então, para mim, esse é o grande fascínio, né, do veículo né, que a gente tem na mão, na verdade. A gente não precisava Uhum. mais nem de um jornal, não que a gente não precisa, a gente precisa muito, mas tu não tinha a necessidade de ter tu mesmo publicava as tuas coisas. Se tu tivesse um blog, se tu tivesse um site, se tu tem uma conta no Instagram, ou seja, tu conta a tua história. Todo mundo pode Uhum. contar a sua história. Esse é um grande barato para mim, assim. Uhum. E aí, como característica também desse equipamento, dessa câmera, que é pequena, que é silenciosa, eu lembro que aquele dia também tu destacou que uma das coisas que, enfim, também te chamou atenção e que, como fotógrafo, assim, conquistar esse lugar de uma pretensiosa invisibilidade, assim, né, que a gente tenta buscar, né? É, porque na verdade, assim, a gente que trabalha, todo fotógrafo que trabalha com um equipamento grande e tal, tu sempre chega com um certo, mesmo que seja um cara muito discreto e tente, tu chama atenção, né? Tua câmera é maior, tu tem flash, tem lens, então eu estava muito acostumado com esse chegar sendo o fotógrafo. Quando eu comecei a fotografar com o celular, eu adquiri de certa forma essa invisibilidade, assim, essa descrição de estar na rua, de entrar nos lugares e não ser tão percebido. Isso também foi uma coisa que modificou um pouco, me trouxe um certo frescor na fotografia, me trouxe para outros lugares que eu não estava mais acostumado. E é um grande barato, assim, para mim. Eu acho que é uma das grandes coisas que quando eu vejo alguns trabalhos, assim, e tu percebe isso, assim. Essa relação um pouco pequena, pequena no sentido do cuidado, do silêncio, de estar no lugar fotografando. Eu acho isso também muito bacana, cara. Foi outra coisa que me chamou a atenção. Aham. E já, eu até ia deixar essa pergunta mais para o fim, mas ela já chegou aqui através da participação do Rímulo, eu já vou trazer ela para frente. Tinha previsto para fazer ela mais lá para o fim, mas eu já vou, como é que se diz, privilegiar a audiência aqui, a participação da audiência e já convidar as pessoas que estão aqui, sejam seguidores do Felt, sejam meus, né, que estão dividindo essa live aqui, que mandem perguntas que todas elas vão ser respondidas aqui até o final desse bate-papo. Que na verdade que é o seguinte, o Rimoli quer saber se ainda existe, né, essa resistência com o uso da mobigrafia, assim, se em 2020 a gente ainda tem que falar de preconceito, fotografia de celular, ou é uma coisa que tu já sente um pouco mais superado, assim, como é que tu sente isso? Baita pergunta, Emily.
Eu acho que, assim, há uma certa superação, as pessoas começam a perceber o que é isso, porque também é uma novidade, e eu sei, principalmente na questão dos fotógrafos, né, o quanto houve de resistência inicial. Eu fui muito vaiado na redação do jornal no período inicial, porque as pessoas diziam, celular, não é fotógrafo, e eu tentava explicar e dizer que naquele momento até eu criei uma desculpa dizendo que para mim aquilo era uma outra coisa, que era uma... E na verdade não era, é fotografia igual. Para mim, é o que eu digo. Quando eu penso na fotografia de celular, ou na DSLR, ou num Pirrot, é a mesma coisa. É o que tu quer contar, qual é a história que tu está contando. E aí, claro que tu vai ter uma especificidade, aquele aparelho ele registra as coisas de uma forma, aquele outro aparelho registra de outras, tem questões que são técnicas, tem alguns que têm vantagem nisso, outros desvantagem naquilo, mas é a mesma coisa. Mas assim, respondendo ao Rimini, hoje eu acho que existe um preconceito menor, mas ainda há, da parte dos profissionais, um certo um olhar meio estranho para isso, sabe? Como se não fosse uma coisa profissional. Mas é um processo, eu acho que as pessoas vão aprender isso, não tem como evitar, a tecnologia ela só anda para frente. Nós vamos ter cada vez mais tecnologia nos celulares, na produção de vídeo, na produção de foto, e a gente não vai, isso não vai parar. A gente está aqui conversando através dele. Né? Essa live está sendo feita através dele. Um monte de trabalhos jornalísticos importantes no mundo foram feitos com o celular, estão sendo feitos por celular. Então, assim, não tem mais sentido, é chovendo molhado, é meio ridículo discutir essa questão se é feito com celular ou se não é, ou se é profissional ou não. Eu acho também, assim, uma coisa que os fotógrafos se ressentiram, algumas, porque caiu na mão de todo mundo. Todo mundo é um fotógrafo hoje, de certa forma. Mas é um pouco aquilo que a gente falava, que eu citei para a Luísa Dor, que é uma grande fotógrafa, que tem feito um trabalho, uma menina que tem feito um trabalho excelente, tanto no fotojornalismo quanto na fotografia de celular. Todo mundo tem papel e caneta, e é um meio chavão, mas todo mundo tem papel e caneta, mas não é escritor. Todo mundo tem o celular, mas não é um fotógrafo no sentido de uma criação. Mas é importante que as pessoas registrem as coisas, façam as suas fotos, né? É uma produção massiva que a gente está tendo hoje, e as pessoas começam a melhorar, começam a perceber visualmente até o nosso trabalho com mais rigor e com mais frescor. E cabe a gente, que é profissional, subir a régua, ter um trabalho melhor ainda, entende? Com o celular, é ir para cima. Não vai ficar pensando, não, esse aqui não. Gente, não tem como evitar isso. Vamos adiante. Dá para fazer muita coisa legal. Sem dúvida, sem dúvida. E aí, acho que legal que tu também tocar no nome da Luísa, e aí, aproveitando quem está aqui, né, e tem vários tipos de públicos aqui com a gente, assim, eu sei que tem muitos jovens fotógrafos, uns aficionados de fotografia, enfim, gente que se relaciona de várias maneiras, e aí o primeiro nome que eu acho que já vale ficar dessa live de hoje é o da Luísa Dor, então quem depois que terminar essa live, obrigação, assim, sair em busca do trabalho dela, uma gaúcha que, enfim, ficou mundialmente conhecida pela série de fotos que ela fez utilizando um telefone celular, capas de várias edições da mesma revista, assim, né? E tem vários trabalhos que são paradigmáticos, assim, né? Que se utilizam desse aparelho, né? Desse dispositivo e que ganharam uma relevância, assim. Quais são os que tu destacaria, assim, Felix, que tu acha que foram paradigmas, assim, para sua época, assim, né? Cara, tem muita coisa assim que é importante, assim, mas para mim ficou muito marcado, por exemplo, o trabalho daquele coletivo do Base Track, que em 2010, 2011 acompanhou os marines americanos no Afeganistão, enfim, eles estavam junto com os marines dentro da guerra, e produziram com o celular, com o iPhone, através de um aplicativo específico, o Ipstamatic, e disponibilizando pelas redes o dia a dia desses marinos, num tipo de abordagem completamente diferente, até porque eles estavam dentro do exército, né? Estavam acompanhando o exército de dentro, então. E produziram um material muito, muito pessoal com o celular. E eles usaram aquilo basicamente porque eu lembro que eu vi o pessoal conversando, falando na época, porque
tinha uma velocidade muito grande de transmissão, a possibilidade de transmitir rapidamente aquele material. O iPhone, ao contrário da maioria das câmeras, ele é um aparelho muito vedado e ele suportava muito a areia no deserto. Ele não tinha Dá. infiltração. Uma coisa que câmera normalmente tem. E eles descobriram que o iPhone, por exemplo, não apresentava esse tipo de problema pela sua vedação. Nunca trancou, nunca tinha esse problema de limpeza, enfim. E eram coisas que eles usavam. Mas claro, basicamente por uma questão estética e por uma questão de velocidade de transmissão, que eles tinham que ter na época. Então, assim, o Base Track foi uma coisa que, para mim, foi muito importante. Assim, o trabalho é muito bonito. Tem várias coisas. Tem uma capa da Time, já em 2007, eu acho que é uma... New York Times 2007, eu acho que foi a primeira foto de jornal publicada. É uma foto de um jogador de beisebol, um retrato. O primeiro retrato que foi publicado na capa de um jornal. Tem muita gente, cara. Tem uma fotógrafa que eu adoro, que eu acho que quase todo mundo conhece, que é a Adriana Zebrauskas, brasileira. Foi fotógrafa da Folha, foi para o New York Times, era fotógrafa, foi sediada no México por muitos anos. E ela é uma pessoa que trabalha no paralelo com o trabalho dela com DSLR, filme, e com a Leica, e com um trabalho com celular muito bacana. Eu estava até vendo antes, ela fez um trabalho em 2000 e... Talvez eu me perca na data aqui, vamos ver. 2014, cara. Ela foi fazer uma matéria com uma zona muito violenta do México, onde havia muitos jovens que desapareciam por causa da questão de tráfico, enfim. Tinham jovens desaparecidos, eram 42 jovens que tinham desaparecido num ano lá. E ela foi fazer uma matéria para o New York Times. E ela notou que tinha uma reação, que é uma coisa meio comum, um pouco negativa das pessoas, por medo e tal, uma fotógrafa, uma pessoa com uma câmera grande, enfim, as pessoas tinham medo de represália, tinham medo do, enfim, e não falavam muito com ela. E ela acabou descobrindo que na produção com o celular, com o iPhone, era muito mais delicado, as pessoas não ficavam mais abertas, ela ficava mais invisível, e ela começou a produzir esse material ali, com o celular também. E ela descobriu uma outra coisa durante a matéria, porque ela começou a pedir foto dos jovens, reproduções, e não tinha reprodução. Aquelas pessoas não tinham fotografia, as famílias não tinham fotografias. E ela começou a fazer um projeto que é chamado Family Metrics, e ela começou a fotografar essas famílias com iPhone. E ela montou, tem vídeo no YouTube, tem vídeo, quem quiser dar uma olhada, procure Adriana Zebrauskas, tem no Vimeo também, o trabalho dela, e ela levou uma pequena impressora e ela fotografava com o iPhone e fazia as impressões e dava as fotos para as pessoas terem finalmente as suas fotos de família. Ou seja, até um outro lado que é essa coisa da não fotografia em papel, de nós não termos isso, é possível fazer com uma fotografia de iPhone. Então, enfim, ela conseguiu também, além de fazer o trabalho dela de uma forma muito bacana, o registro para o jornal, todo um trabalho documental, ela conseguiu dar para essas pessoas, para essas famílias, as fotografias que elas não tinham. Assim, então, essas coisas me encantam. Assim, tu vê que não é claro, o equipamento possibilitou isso, mas não é o equipamento, é o olhar, é o fotógrafo, é o que tu coloca ali, né? Uhum. Já que tu tocou num ponto de impressão, Feltz, e também aproveitando o gancho aqui com uma pergunta, o Rafael Alves, enfim, ele fala que sabendo que tu já trabalhava, né, pegou vários capítulos da história da fotografia, da história técnica da fotografia, do analógico para o digital, e depois para esse contexto que a gente vive hoje. Olha aí. E aí ele pergunta especificamente sobre isso, assim, acerca das ampliações mesmo, assim. Eu sei que tu tens algumas exposições e reconhecimentos também com fotografia mobile, que daí deve ter te demandado ampliações, né? Como é que dá para lidar? Como é que tu vem conseguindo lidar com isso? Ela tem uma limitação? Como é que tu sente isso? Ainda hoje tem limitações, porque tem umas questões que não é só a quantidade de megapixel, né? Que se fala, agora o celular tem 41 megapixels, celular X. Isso é uma questão. Outra questão é o tamanho de sensor, que também acaba limitando possibilidades de ampliação e de qualidade técnica. Mas, enfim, eu
eu fiz 2 exposições feitas com fotos feitas com um iPhone 5S, que é lá da Idade da Pedra, né? Que eu uso ainda, meu iPhone 5S. Adoro ele. E a gente conseguiu fazer cópias que não são grandes, mas eram cópias 20 por 20, 30 por 30. Cópias quadradas, né? Perfeitas, boas cópias. Claro que um laboratório, tu tem que ter bons laboratoristas, tem que ter bons printers, né? E trabalhando contigo, enfim. Mas nunca tive problema. E hoje tem gente fazendo imagens muito maiores, cara. Eu acho que é um processo que a gente também só cresce com a qualidade maior das lentes, com a qualidade maior dos sensores, e com as possibilidades técnicas que os próprios laboratórios vão tendo. Então, assim, eu não vejo nenhum problema hoje em ampliação de imagem em papel. Eu acho que é bem tranquilo. É só procurar um bom printer que consegue fazer boas imagens, boas ampliações. Assim. Tem um outro desenvolvimento técnico somado a esses que tu falou, assim, né? Do aparelho, dos laboratórios e dos softwares também, né? A gente vê também cada vez mais uma evolução de pacote Adobe, enfim, Photoshop trabalhando com interpolação cada vez mais fiel e absurda, né? Eles fazem... Eu não sou tão técnico assim ao ponto de conhecer a profundo essa questão da interpolação, mas tem caras que fazem milagres, velho. Assim, e é um processo que só vai, né? Acho que a gente não precisa muito se preocupar, a gente tem que se preocupar em fotografar, em ter projetos, em ter histórias e ir para cima, seja com o equipamento que for, sabe? Não dá para se limitar, porque eu tenho telefone não sei o quê, porque eu não tenho telefone, ou porque eu não tenho a câmera. Não, velho, vai adiante, sabe? Eu acho que é isso que a gente tem que fazer nesse momento. Logo que passar essa pandemia, na verdade. Né? A gana de fotografar, né? Aliás, eu tô com muita vontade de fazer uma história com iPhone, com o telefone, contando um pouco dessa pandemia, assim. Tá, demorou, Feltz? Nos brinda com isso aí. Tem algumas questões, assim, que teria que resolver, enfim, mas eu acho que tem muita gente. Tem muita gente fazendo isso, né, contando suas histórias a partir da sua casa, a partir do seu dia a dia. Tá bonito de ver isso, né? É um movimento bem bacana, assim. E muita gente está fotografando com o celular, que é o instrumento que tem na mão. É uma outra grande vantagem, né? Ô, Feltz, outra coisa que é legal, que também chega aqui mais ou menos na forma de uma pergunta do Del Rodrigues, ele está perguntando sobre aplicativos para edição e tal, que eu acho que é uma outra, eu acho que é também, antes de falar de aplicativos, acho que é legal falar também enquanto desenvolvimento de linguagem, enfim, a técnica mesmo, né? Pensando no desenvolvimento técnico, assim, o quanto que, por um lado, a gente vem, né, desde do desenvolvimento do digital, aí a gente está falando lá da década de 90, aperfeiçoando essa imagem digital, e aí aquele ranço dos analógicos com o digital, até que chega um ponto em que a gente supera essa coisa de mostrar, não, a fotografia digital ela tem uma qualidade, né? Isso eu estou falando lá da virada dos anos 2000, assim, né? Até para chegar e a gente começar a ter uma imagem técnica digital muito boa, resolução muito boa, beirando a perfeição, e aí chega as redes sociais e começam a vir colocar filtro e vir colocar outros elementos para, né, entre aspas, sujar essa imagem e remeter a uma fotografia analógica, assim, esse giro maluco que a gente tem dentro da tecnologia, assim, e que não deixa de ser um pouco também fenômeno dos smartphones e dos aplicativos que vão surgindo e do próprio Instagram, que o barato dele na época é remeter a uma fotografia um por um formato clássico e também com filtros para remeter a filmes. Voltou lá para uma câmera de grande formato, com formato quadrado, né? Um troço maluco. Como é que tu vê isso e como é que tu vai transitando por esses aplicativos e o que tu daria de dicas aí pro Del Rodrigues de aplicativos que hoje são indispensáveis, né? Cara, primeiro a questão do ranço, de novo, né? A questão do ranço com relação à questão do tratamento de imagem no digital, dos aplicativos, tratamento de aplicativo no celular e tal. Tratamento sempre se fez, desde o filme. Com limitações, obviamente, mas assim, tu tinha muita possibilidade de modificar a fotografia
no processo de revelação do filme, se tu revelasse com outra temperatura, ou puxando aqui, enfim. E no processo de fazer a cópia, tapando a luz, ou fazendo uma série de questões técnicas, tu conseguia ter uma modificação do resultado final para chegar onde tu queria com aquela imagem. O processo no digital é a mesma coisa, é um processo, na verdade, de laboratório, dentro do formato digital, dentro do computador, e o celular é a mesma coisa. Obviamente que existe uma facilidade muito grande, isso, porque às vezes é só colocar um filtro, né? E aí tu modifica aquela foto. Então as pessoas têm um certo ranço com isso, não, que é mais fácil, porque torna tudo meio padrão. E realmente torna tudo meio padrão. Cabe aos fotógrafos descobrirem a sua forma, né? Descobrirem os seus aplicativos, não fazerem o que todo mundo faz. Enfim, é tudo descobrir a tua linguagem ali dentro. É isso. Assim. Eu tenho um aplicativo que é o aplicativo que eu mais fotografo, que eu mais trabalho, que é um aplicativo que infelizmente só tem para iOS até hoje. Não sei porque eles nunca abriram isso, mas só tem para iOS, só tem para iPhone, que é o Ipstamatic, desculpe. O Ipstamatic, ele é muito bacana, porque ele trabalha com uma lógica que é muito parecida com a fotografia analógica. Ele tem uma série de filmes, e uma série de lentes e uma série de flashes. Tu vai jogando, combinando filmes, lentes e flashes, e tendo resultados diferentes. Na cor, na textura, na borda, enfim. E tu vai criando ali, tu pode criar ali a tua linguagem. Ou seja, o Base Track, que foi lá fazer a guerra no Afeganistão, ele fez com o Ipstamatic. E ele escolheu uma lente específica e um filme específico, que tinha aquele tom esverdeado, e fez todo o trabalho com aquela linguagem. Todas as fotos são feitas com esse aplicativo, com aquela lente, com aquele filme. Ou seja, tem um pensamento ali. Pode até tu achar, mas tem um pensamento. Eu quero isso, eu quero essa linguagem, eu quero crua desse jeito, eu quero assim. Então, eu acho que esse é um processo que a gente tem que fazer também, não só com o Ipstamatic, mas com qualquer aplicativo que tu vai usar. O que eu quero mostrar aqui, né? Como é que eu quero esse trabalho? É um trabalho que eu estou fazendo da minha família, eu quero um tom assim. Como é que é essa luz que eu vou usar? E tudo isso vai sendo construído. E os aplicativos, para mim, entram aí. Não é simplesmente escolher um aplicativo. Claro que para o grande público, para a grande maioria vai ser isso, escolher um aplicativo X. Mas eu acho que a gente tem a possibilidade de fazer diferente, que é pensar o que a gente quer fazer e pensar como fazer. E pensar quais aplicativos que a gente vai usar para tornar esse trabalho mais legal. Assim. Eu não tenho só... Eu vou voltar para os aplicativos, mas só... Eu não tenho, até hoje, dentro do meu trabalho com celular, um grande trabalho documental, por exemplo. Meu trabalho é muito street, completamente street. Mas esse ano eu já devia estar fazendo, por causa da pandemia, recolhi. Mas tem um trabalho que eu quero fazer que é muito documental. E eu tenho pensado nele todo assim, de que forma eu vou abordar, quais são os aplicativos que eu vou usar, por que eu vou usar isso, isso aqui me dá isso aqui. Então, enfim, eu acho que a gente tem que pegar esses aplicativos, os bons, estudá-los, ver o que eles podem nos fornecer, nos ajudar como linguagem e usar isso exatamente como isso, como linguagem. O aplicativo pode ser uma linguagem dentro do nosso trabalho. Tá? Então, assim, o que eu digo, Ipstamatic é um baita aplicativo, infelizmente só tem para iOS. A gente tem o Snapseed, que tem para iOS e para Android, tem para todos, que é do Google, é de graça e é um excelente aplicativo, apesar de ter uns filtrinhos meio, que eu acho meio bagaceiro lá. Se tu fizer, se tu fizer um controle muito fino, ele é um grande editor de fotos, assim. Eu acho de foto de celular. O Lightroom e o Photoshop, para quem tem um pacote Adobe ou para quem, enfim, pode compra e tal, eles têm limites com relação à versão desktop, obviamente, mas são excelentes. Eu acho Na versão mobile. A versão mobile eu acho excelente. Não estão perto da versão desktop, mas são muito bons. O Visco é um belo aplicativo. Tem muita coisa que tu pode mexer. Cara, tem muito aplicativo assim bom. Mas eu trabalho basicamente assim, o meu trabalho é Ipstamatic e Snapseed e às vezes o Lightroom.
assim, os que eu uso mais. Eu vou fazer, a gente até tinha combinado, eu vou fazer uns stories depois para a gente dividir com alguns aplicativos, com algumas coisas para a gente dividir com a galera também. Porque falando, tu acaba de repente esquecendo alguma coisa e tal. Nós vamos fazer vamos contar para a galera como é que a gente faz isso aí. Boa, boa. E já antecipando aí mais ou menos o que você está falando, terminada essa live, a gente vai compartilhar tanto lá no Afeltes Mob quanto aqui no Bruno Alencastro. A gente vai postar uns stories daí com essa relação de tanto de aplicativos quanto de referências, né? Porque aqui se a gente colocar aqui nos comentários, a galera vai clicar, vai sair da live, não é o objetivo. Então, depois, passada a live, a gente coloca. Não nos Já vamos... abandone. Não... Isso. Mas, mesmo assim, Feltz, eu acho que vale a pena... Todas essas referências depois vão estar lá relacionadas, mas eu acho que vale a pena falar o que também tem de... O que tu tem de referências hoje relevantes, assim, que influenciam o teu trabalho, né? Sejam elas não só de mobile, mas de fotografia de uma maneira geral, assim, do que tu te alimenta, onde é que tu busca isso, tu assina alguma hashtag dentro do Instagram, onde é que tá nesse mundaréu de imagem que a gente tem à disposição, como é que faz para filtrar e buscar referência, assim, que às vezes é tão difícil, né, ficar separando no meio de tanta imagem que a gente é alvejado todos os dias, né? É complexo, é complexo e é legal, né? É ruim e é bom, né? Ao mesmo tempo. Assim. Porque é muita coisa mas não é tão difícil de descobrir, né? Porque as coisas estão na nossa mão, né? Eu continuo assim, fotojornalismo é a minha praia, apesar de no mobile eu não exercitar, né? É uma fotografia mais street. Então, assim, a minha praia é fotojornalismo, eu vejo muito fotojornalismo ainda. Continuo acompanhando os mestres, os antigos, os novos, a gurizada chegando. Vai do Salgado, a Luísa Dora, ao Bruno de Castro, ao Júlio Cordeiro, todo mundo. Cara, tem muita gente boa fazendo, assim. No celular, especificamente, tem um cara que eu acho muito bom, que é o Cláudio Versiani, fotojornalista, foi editor do Correio Brasiliense, foi um dos primeiros caras a começar a trabalhar com celular, lá no iníciozão. Pits Brasil, a gente vai postar, a hashtag dele é Pits Brasil. Não vão lá agora, vão lá depois, a gente vai postar. Calma. Calma. Cláudio Versiani é um grande cara para seguir. Tony Pires, que é um outro fotojornalista grande, foi editor da Folha, tem um trabalho muito bom com o celular também. Gal Opd, de uma outra linha, baita fotógrafo que trabalha com arte, é um cara que eu acompanho, acho o trabalho dele lindo. Elia Shepa, que é uma fotógrafa maravilhosa, fotojornalista maravilhosa, e tem um trabalho que é completamente diferente do meu. A Elia trabalha... Ela tem duas vertentes ali muito legais, assim. Um são as duplas exposições, que ela faz umas coisas fantásticas, maravilhosas. E ela tem um trabalho documental também que ela fez durante muito tempo com a bisavó dela, né? O Ainda é Cedo, que é lindo, o trabalho PB que vale a pena ver. Eneida Serrano, uma fotógrafa gaúcha maravilhosa. Jaqueline Joner, outra fotógrafa maravilhosa que também trabalha com o celular muito bem. Tem um estrangeiro chamado Richard Cossi Hernandes, que para mim é um mestre, assim, o cara é muito foda, assim. Tem uns vídeos muito bons do Cossi fotografando na Espanha. Vale a pena procurar no YouTube e no Vimeo. Ele tem umas técnicas que... É até engraçado, umas coisas que eu usava para fotografar na rua, que é tipo colocar fone de ouvido. Hoje já é uma coisa que não passaria tão batido, mas no início era uma coisa que tu passeava batido, assim, total. Colocava fone e ficava fotografando ou como se estivesse telefonando, ou como se estivesse ouvindo música e ficava fazendo as fotos aleatórias das pessoas na rua, o trânsito, o street, enfim. E eu fazia muito isso, e um dia eu fui ver um vídeo do Cossi e ele fazia isso nas ruas, muito do caralho. Tem uma cena que ele tá assim, ele dá uma bocejada, assim, falsa para fotografar uma menina, assim. Cara, é muito divertido, assim. Então, assim, tu vê que as técnicas das pessoas para conseguir fazer o seu trabalho de street, pessoalmente. Adriana Zelbrauska, que eu já falei, uma grande fotógrafa que eu acompanho. Luísa Dor, que é uma menina maravilhosa. Tenho acompanhado... Cara, é um pouco isso, assim. Vai faltar gente, vão me matar, mas...
E uma E, tag, tu assina alguma tag legal, assim, Felps? Conta aí pra nós, que é legal de mob, de... cara, eu assim, eu sigo o pessoal da Mobgrafia, porque a Mobgrafia é um nome que se utiliza aqui para fotografia mobile. E existe uma empresa, um grupo chamado Mobgrafia, que é com Uhum. PH, que organiza o maior festival da América Latina de fotografia mobile, que é feito todo ano, vai acontecer em julho, aí, se tudo for bem aí com a nossa pandemia. E acontece no MIS, no Museu de Imagem e Som em São Paulo. E esse pessoal, cara, eles fazem um trabalho fantástico. O Ricardo Rojas, o Cadu Lemos, o pessoal da No Mirror. No Mirror Mag é uma revista brasileira de foto de celular. Ela é online, mas é uma revista fantástica. Tem muita coisa, assim. Eu vou acabar me esquecendo aqui, mas eu prometo que eu Tá, coloco as hashtags e as coisas nos nossos stories depois. Tá? Mas eu beleza, sigo beleza. muita coisa de jornalismo, de street. ah, é mais ou menos por aí, assim. Ô, Eu sigo Felps, muita gente. já que tu tocou nesse ponto de festivais e de exposições, enfim, que rolam, acho legal também falar um pouco dos maiores reconhecimentos que tu já teve com a mobigrafia e o que tem de caminhos para dar visibilidade para o nosso trabalho ou para trabalhos de pessoas com mobigrafia pelo mundo, assim, seja aqui no Brasil ou em outros lugares, assim, o que tem de concursos, exposições, editais relevantes que envolvem a mobigrafia, assim. Vamos falar um pouco disso, assim. Tem muita coisa que é voltada especificamente para a mobigrafia, festivais. Tem festivais no mundo inteiro, cara. Festivais online de mobigrafia. Todas as grandes marcas, tá? O iPhone, a Samsung, a Sony, todas elas têm festivais de fotografia mob. Tá? A gente pode criar também ali, vamos criar um stories dando esses caminhos aí pra galera. Nossa, Todos vai dar um têm. trabalho para nós, vai dar uma trabalheira para nós depois que acabar isso aqui. Vai, mas se eu falar, cara, eu vou acabar esquecendo. Tem muita coisa. Eu vou fazer isso. Prometo pra galera. Não vai inventar tudo hoje, galera. Calma aí. A partir de Vai hoje a gente vir. vai colocar coisas aí, tá? Mas então, assim, tem muito festival acontecendo. Tem revistas online de fotografia. Tem a No Mirror no Brasil. Tem revistas no mundo inteiro. Todos os grandes festivais e concursos também têm hoje categorias mobile. Quase todos têm. É difícil algum grande festival não ter. Eu mesmo fiz, por exemplo, no Foto Festpoa, aqui de Porto Alegre, a gente participou com debates, a gente fez ações de fotografia, reunir galera para fotografar mobile, dar uma aula, não uma aula, né, mas conversar, depois fotografar, depois mostrar no festival, durante o festival. Enfim, todos os festivais têm categorias e trabalhos. É só ficar antenado, assim. Tem muita coisa rolando. E vamos fazer essa lista pra galera dar uma olhada assim. Mas se tu procurar por street, pela hashtag do mobile, no Instagram tu encontra muita coisa também. Assim. E para ti, o que já rolou, Felps, de E maiores assim, reconhecimentos? tem Assim? coisas, as coisas que foram legais, assim, nem sei se é reconhecido, mas as coisas que te dão prazer, assim. Eu fiz duas exposições minhas com fotografia mobile na Galeria Hipotética, em Porto Alegre. Eu fiz duas curadorias convidei fotógrafos para fazerem trabalhos com mobile, com temas específicos, retrato, a outra cidade. Eu ganhei um prêmio dentro desse festival da mobigrafia, expus no MIS com um trabalho lá em 2017. Ganhei alguns prêmios a Ipstamatic, que é esse aplicativo, eles têm um prêmio também todo ano. E eu ganhei durante 2 ou 3 anos alguns prêmios, inclusive um. Essa questão de tu juntar filme e lente, enfim, fazer. Eles chamam de combo, né? Tu cria um combo, tu pode criar combos. Eles têm lá 70 tipos de filme, 70 tipos de lentes, né? E tu pode criar os combos que não, teoricamente não existem, que se adaptam ao teu trabalho. Eu tenho um trabalho muito específico dentro do Street, que é um trabalho muito baseado no contraste luz e sombra, né? Um trabalho bem, bem grande que eu tenho. Que é O que eu belíssimo. faço? Obrigado.
que é um trabalho que eu fotografo exatamente isso. É mais um trabalho anterior a fotografar, que é de visualizar onde está essa luz. Na hora de fotografar, é fazer o que a gente faz, fotografia normal, que é medir a luz pontual. E aí eu fazendo os testes, eu acabei descobrindo um aplicativo que me ajudava nisso, porque ele resultava exatamente em tons pretos, em tons brancos. Aquilo que eu já buscava, quando eu colocava dentro daquele, fazia com aquele aplicativo, eu não precisava nem mexer depois, porque ele já me dava o tom exato que eu queria. Assim, eu levei muito tempo fazendo isso e descobri. E nesse ano, que eu acho que foi 2017, eu ganhei, eu teria que ver, eu não tenho isso aqui, um prêmio de melhor combo PB do Ipsanet com a criação desse combo. Então, assim, essas coisas não são... Não é muito... Mas é legal, assim, porque te diz, bem, tu tá num caminho bacana, isso, as pessoas estão gostando, as pessoas estão vendo, existe um diálogo, tu consegue conversar com pessoas sobre isso, pessoas te perguntam, a pessoa te diz, não, quem sabe tu faz assim. É todo um processo igual ao processo fotográfico analógico ou digital, só que dentro do nosso pensamento ali mobile. Então, assim, me deu muita alegria já o trabalho mobile. Assim. Eu gosto muito quando eu tenho resultado, quando eu alcanço o resultado que eu quero. E claro, igual, a gente grafa muito, metade a gente gosta, metade a gente não gosta, a gente chega em alguns lugares. Normal, né? Normal. Demais, Phelps. Olha só, deixa eu marcar tem algumas participações aqui na forma mais de comentário do que de pergunta. O Jonathan Heckler está falando que ser fotógrafo, especial fotojornalista é uma vocação tão complexa que não pode ser colocada em dúvida baseada em qual equipamento que ele utiliza, que a questão é o discurso, a linguagem, o equipamento é só a ferramenta. Grande, Jonathan. Alexandre também está falando que o celular possibilita uma fotografia mais criativa, uma forma de construir narrativa. Massa também. E aí, antes de eu partir para a reta, olha aí, a gente tem mais 13 minutos nesse momento com o André Feltz. Então, quem ainda tiver alguma dúvida ou crítica ou, sei lá, curiosidade que queira saber, essa é a hora de perguntar. Eu vou colocar uma aqui que o Daniel Caron está te perguntando, que ele quer saber alguma roubada que tu já se enfiou fotografando, Feltz. O que te ocorre aí? Te ocorre alguma coisa? Uma só? Uma roubada. Pois é, mas fotografando no geral, no jornal? No geral, ele não especificou, mas de repente, se tu quiser relacionar com alguma, com a mobigrafia, mas ele não especificou, assim, agora está por minha conta. Com a mob, eu não lembro de nenhuma roubada. Apesar de fazer street, que é uma coisa muito, né, de estar fotografando na rua, eu tenho muito cuidado na questão da exposição das pessoas, aquilo que eu disse, a questão ética, a questão de como tu trabalha é igual, não vejo diferença nenhuma. Então, assim, eu tenho muito cuidado quando estou fotografando na rua, estou fotografando as pessoas, tenho muito cuidado. Só um minutinho, deixa eu só resolver uma coisa. Vai tranquilo, vai de boa. Eu estou aqui aproveitando e abrindo mais espaço para perguntas. Eu tenho as minhas aqui pro Feltz, mas quem quiser, passa. Assim, na mob, eu não lembro de nenhuma roubada, assim. Nunca tive nenhum problema com ninguém que eu tivesse fotografado. Até porque a minha postura é a mesma sempre. É uma questão de respeito, é uma questão ética. Nunca tive ninguém que tivesse me pedido, não fotografo, não. Na mob. No jornalismo a gente tem muita roubada, né? Mas aí, putz, aí é outra história, cara. Desde se meter num lugar errado, entrar numa boca, tá procurando um lugar e entrar numa boca e os traficantes te mandarem sair, cair de uma cadeira no meio de uma reunião quando tá fotografando. Aquelas coisas que acontecem com todos os fotógrafos e ninguém conta, né? Acontece com todo mundo e aconteceu comigo, porque 20 anos de jornal acontece muito. Tá M, né? Normal. Normal. Ô, Feltz, deixa eu te perguntar. Enfim, se te ocorrer mais alguma, mas acho que já dá um pouco conta de responder ao Daniel aqui. Outra coisa também dessa abundância de imagem e de... Eu acho que é legal falar também uma coisa que
é consequência de tudo isso, é a nossa relação temporal de consumir, de apreciar as imagens, assim, né? A gente tem aquela coisa de pensar as imagens até então disponíveis em galerias, em livros, que a gente tem todo um tempo de consumo e de forma de se relacionar com elas, que se a gente for pensar nos dias de hoje, no contexto, né, nesse ambiente no qual ela está inserida, é um consumo muito rápido, é um consumo quase descartável, assim, às vezes, de poucos segundos na timeline e dentro dos stories, menos ainda, assim, uma imagem que tem tempo de duração de 3 segundos, um novo paradigma de tempo que se instaura, assim. Como que tu vê isso? E uma dúvida que eu tenho, assim, para te perguntar como consumidor de imagem, o que é que uma foto faz, chama a tua atenção nessa loucura de tempo ali, de consumo, chama a tua atenção a ponto de tu te deter mais tempo nela? O que fica, assim, de força nesse registro visual que faz o Felps parar mais tempo e ficar mais curioso? Como é que acontece isso contigo, assim? Acontece isso para mim. Bem, a questão assim da produção grande de imagens é aquilo, a gente já conversou sobre isso, né? A gente é cada vez mais, todo mundo também, um editor, né? Tudo aquilo que vê, no sentido de separar o que lhe interessa. Então, tu começa separando pelas pessoas que te interessam seguir. É um parâmetro já que tu começa a cercar ali. Quem são essas pessoas? Para mim, são geralmente ou fotojornalistas, ou pessoas que, no meu caso, muito específico, assim, eu sigo muito fotojornalista, continuo vendo muito fotojornalismo, mesmo dentro do celular. Não só feito por celular, mas postado dentro das redes. Então, eu sigo muito fotojornalista. Algumas pessoas que fazem alguns trabalhos plásticos que eu considero bonitos, assim, considero interessantes. Cara, a gente vai ter cada vez mais isso. É uma produção imensa e cada vez vai ter mais e a gente vai ter que saber separar o joio do trigo. Tem muita coisa que nós vamos passar rapidamente e tem outras coisas que vão adquirir um tempo maior de permanência na nossa mente, na nossa cabeça, que a gente vai revisitar. Eu marco muito. Tem aquele negócio que tu separar as fotos ali no Instagram, né? Que eu gosto. Uhum. De Eu favoritar, marco né? favoritar, isso, favorita e no sentido de, mesmo que eu esteja vendo muito rapidamente, eu olho aquilo de, cara, esse aqui eu quero ver melhor depois, e vou favoritando. No momento que eu tenho tempo, eu começo a ver de novo, ler qual é a história. Tem muitos fotógrafos que eu descubro assim, porque aí eu vou lá por uma hashtag para procurar alguma coisa, ou entro naquela própria busca ali do Instagram, né? E aí tu vê uma imagem que te interessa e daí tu começa a seguir aquela pessoa ou não, ou pelo menos. Então essas coisas me interessam muito. E o que me para, cara? Me para muito a fotografia humana ainda, né? As pessoas, as histórias, é o que me para, assim. Me interessam as histórias das pessoas. E é isso que eu procuro. Mesmo na fotografia ali do Instagram, mesmo nessa rapidez. Não me interessa muito naquele momento se ela está sendo feita por A ou por B. Apesar de eu seguir algumas pessoas, mas essas pessoas eu já sigo, né, já são favoritas minhas. Mas quando eu estou vendo rapidamente uma série de coisas, quando eu vejo alguém assim com um olhar muito específico, é muito parecido com que eu acho que o que a gente fazia no jornal, né? Esse tempo todo editando, esse todo recebendo fotógrafos novos que vêm mostrar trabalho. Pô, sabe, daí tu olha e tu diz, porra, olha só esse cara. Mesmo que tu tenha um trabalho que não seja ainda tão grande, tão, tu já percebe um olhar. Então, eu acho que eu criei isso muito durante o tempo todo. E eu faço a mesma coisa vendo o Instagram, assim, é um processo de edição. Eu lembrei de uma história agora, não vou saber nem contar muito bem, mas uma história que é bonita do Pedro Martinelli, que é um mestre, outro mestre, né? Que não deve estar fotografando, o Pedro é muito avesso, não deve estar com celular nem nada. Mas o Pedro, uma vez, eu lembro que eu li uma entrevista dele dizendo que ele se considerava um editor na vida, assim, no sentido de que ele ia para o Amazonas fazer uma história e aí ele começava a ver as cenas e editar as cenas e editar no sentido de escolher para si, né? Escolher a música que o cara estava ouvindo, a comida que o cara estava fazendo, a pessoa que era forte, interessava. Esse processo de edição das coisas que a gente faz na vida, não chama de edição, mas é isso, né?
escolher com quem são teus pares, com quem tu dialoga, quem tu tá vendo. Esse processo eu acho que é um processo que a gente fazia que o Pedrão fazia no digital, que ele fazia na vida dele, que a gente faz na nossa vida e faz com o celular, e que faz com o Instagram, e é isso que a gente tem que fazer. Vai ter cada vez mais imagem, vai ter cada vez mais gente fotografando, e isso é bom. É uma cultura visual que vai se criando. E a gente vai ter que escolher aquilo que nos é bacana, que nos fala, que nos diz. Eu acho que o processo é esse, assim. Para mim é Que isso. bonito, Felps. Que bonita compreensão. É bonito para quase como um Bonito, fechamento, uma conclusão. eu vou achar essa entrevista, eu devo ter em algum lugar isso. Essa entrevista do Pedro eu vou te mandar. É muito bonito ele Mas, falando desse processo de edição das coisas da vida, assim, que é um demais, prazo, né? Tenta, assim. demais. Olha só, pintou ainda, a gente está a 5 minutos do fim, dá tempo ainda de responder uma última pergunta, ainda mais uma audiência qualificada como essa, que é a Lili Opa! Stuff, nossa ex-colega de, de fotojornalismo, está te perguntando aqui, Feltz, olha aí, ó, é uma boa pergunta, assim, eu vou te falar que eu quero saber do Feltz a resposta dele, eu não vou responder a minha para não ficar sugestionado. Ela quer saber se tu costuma fotografar pela câmera do celular e depois passa por algum aplicativo ou se tu já faz direto a foto no aplicativo. E aí, Livia, tudo bem? Eu fotografo muito com a câmera do celular, mas usando o Ipstamatic, que é eu tenho dois métodos, digamos. Um é fotografar com a câmera nativa do celular, e outro que eu mais uso é usar o Ipstamatic, que é esse aplicativo que eu mais trabalho, assim. Porque fotografar com o Ipstamatic me dá isso, assim. Eu preciso escolher a lente e o filme para ter um resultado específico antes, né? Então eu vou testando, vou descobrindo o que eu quero para esse trabalho específico, e aí eu fotografo atrás dele. Eu posso até fazer, através dele, desculpe. Eu posso até fazer alguma ediçãozinha a posteriori, mas eu já tenho o resultado pensado e escolhido antes de fotografar. Como aquilo que eu disse, as fotos preto e branco, eu já tenho um combo específico que me dá preto e branco, exatamente sem meio tom, que é o estilo daquela fotografia específica. Então, assim, quando eu fotografo muito através do Ipstamatic, escolhendo já que tipo de resultado final, ou mais próximo do resultado final que eu quero. Assim. Quase que traz para frente o processo de pós-produção, assim, né? Ele traz para frente, ele devolve um pouco, ele traz para trás a questão do filme, né? Da escolha do filme que fazia, se era um filme de daylight, se era um filme interno, se era um cromo, tinha escolhas que tu podia fazer. Ele já traz um pouco isso. E também já adianta o trabalho de pós-produção, porque tu praticamente não precisa fazer ele a posteriori. Tu vai fazer talvez algum ajuste aqui e ali, mas tu já tem um resultado muito próximo quando tu escolhe com que filme trabalhar, digamos assim. Felps, eu não poderia ter... Acho que essa infeliz coincidência de a tecnologia não ter nos ajudado no outro dia, que era para ter sido a nossa conversa, foi feliz no sentido de encerrar... Não podia ter melhor convidado para encerrar esse pretensioso festival de fotografia que eu inventei aí, cara. Sério mesmo. Uma das coisas mais legais da fotografia, além de tudo isso que a gente falou aqui, é essa questão dos encontros e das amizades que a gente vai fazendo. E eu tenho por ti um carinho muito grande, tu sabe disso. E todo esse papo e esse fim assim inspirador era o melhor, assim. Da mesma forma. Tem uma galera muito legal que eu tô vendo que tá aí, tem muito amigo, muita gente querida. É o grande barato da vida, é isso que o Pedrão falou, né? É a edição, é escolher. É escolher quem tá com a gente, enfim. E a gente tá junto, assim. Daqui a pouco cai esse troço, né? Mas sem nenhuma Não, pode. puxação de saco, assim. Parabéns pela iniciativa, pelo festival. Continua, eu acho que tem que fazer outras coisas aí. Conte comigo para criar, ajudar a criar, enfim, o que precisar aí. E muito legal, cara. Parabéns, assim, teve coisas muito, muito bacanas. Tudo foi bom, assim. Mas teve algumas entrevistas muito importantes, umas conversas muito importantes, assim, que vão ficar dentro de mim, assim, por algum tempo, reverberando as ideias, as coisas. Conheci algumas pessoas que eu não conhecia.
muito legal, assim. Parabéns. Dali. Beijo grande na E venham os próximos. aí. Valeu, Felps. Grace. Pode deixar. Valeu, galera. Obrigado pela audiência aí. E quem quiser, Valeu. manda direct pra gente conversar. Dali, combinado. Valeu, pessoal. Boa noite. Bom feriado para todo mundo. Bom feriado aí.